Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o papel dos assistentes sociais no Judiciário Catarinense e conferir como foi o evento que reuniu esses profissionais com um dos principais nomes da constelação sistêmica no estado. A nossa equipe de reportagem foi conferir a 4ª edição do curso para conciliadores, oferecido pela Academia Judicial para servidores e acadêmicos que atuam nos Juizados Especiais de Santa Catarina. No quadro Entrevista, nosso convidado é o juiz Rafael Espíndola Berner, que veio conversar conosco a respeito do livro recém-lançado Jurisdição Constitucional. E a partir de agora você acompanha como uma parceria entre a Universidade do Vale do Itajaí, o Tribunal de Justiça e a comarca de Biguaçu vem oferecendo aos alunos do último período do curso de Direito uma nova opção de prática jurídica. Pensando na profissionalização dos acadêmicos, a partir desse semestre os alunos do 10º período que já passaram na prova da OAB podem atuar como conciliadores, vivenciando uma das tantas opções de atuação disponíveis dentro de suas áreas. Quando você se forma num curso de Direito, você tem diversas opções. E o aluno estava saindo da faculdade sem ter uma visão muito concreta desse leque de opções, a não ser aquela de litigar. E isso é um dos fatores que concorrem para o aumento de demanda no judiciário. Em face disso que se desenvolveu esse projeto, onde o sistema dos juizados especiais será o laboratório para a própria universidade. Os alunos mesmo é que farão as audiências de conciliação acompanhados por 3 professores. Eles entrarão para as salas de audiência, eles farão as conciliações. Se não houver as conciliações, daí os professores é que farão as audiências de instrução e julgamento. Para este professor, os alunos ganham muito com essa profissionalização e aprendizagem diferenciada, principalmente aqueles que esperam seguir uma carreira jurídica e não tinham muitas opções disponíveis no decorrer do curso. E os alunos que muitas vezes hoje querem fazer concursos públicos, querem um dia seguir a magistratura, o Ministério Público, outras carreiras públicas, ressentiam-se de algo que justamente os preparasse também para esse lado, não é? E como agora, especialmente com o novo Código de Processo Civil, a conciliação não é mais uma opção, e sim uma necessidade, né, uma obrigação, né, ainda mais pela quantidade, pela qualidade de demandas que nós temos nos últimos anos no Brasil, que só cresce cada vez mais. Então, na verdade, se juntou o unir o útil ao agradável. O aluno se beneficia aprendendo a conciliar, né, aprendendo, na verdade, a ter uma nova visão, uma nova cultura, uma nova forma de dar justiça a quem precisa, né, com o auxílio do Poder Judiciário, que também, claro, de certa maneira também se vê atendido, porque com isso reduz a quantidade de demandas, né, e aproxima a comunidade, aproxima as pessoas de uma solução que eu entendo também que vai ser uma solução mais justa. A Daniela é uma das alunas que está participando do projeto. Como pretende seguir a carreira de magistratura, enxerga a mediação como parte imprescindível nas decisões que ela e futuros colegas terão que tomar. É necessário que esses novos advogados, eles tenham essa consciência da mediação de conflitos para atuar em diversos segmentos, por exemplo, assistência social. Um advogado, dentro da assistência social, ele precisa ter bem claro essas questões de mediação, de conflitos, para poder atuar dentro dos órgãos de assistência social. E, além disso, né, os futuros julgadores, né, já estarão prontos para realmente terem julgados assim, mais condizentes com a realidade social, né? Para a instrutora do curso, é necessário o empoderamento das partes envolvidas nos conflitos para que a resolução não seja responsabilidade somente do judiciário. E, para isso, é preciso que a sociedade esteja preparada para lidar com a conciliação. É um caminho que nós temos que percorrer, mas sempre tem a primeira semente que nós plantamos e que vem sendo plantada há um bom tempo pelo nosso Tribunal de Justiça. E a sociedade não está preparada porque ela tem como enraigado que o conflito deve ser decidido por um juiz, ela terceiriza para o Poder Judiciário, que ainda vê como a solução de todos os seus problemas. Esta é a visão da judicialização dos problemas de toda a sociedade.
Quando você tem um conflito, você quer uma solução. Não importa se esse conflito é ditado pelo magistrado, se uma sentença tem 10, 20, 30 laudas, se teve citações doutrinárias ou não. O que a pessoa busca é solucionar o conflito. E se o advogado está preparado para solucionar esse conflito, muitas das vezes não precisa nem vir ao judiciário. Aliás, isso acontece na maioria dos países hoje em dia. E o Brasil é que ainda tem essa cultura antiga de litigar. Proporcionar aos conciliadores que atuam no Poder Judiciário uma maior integração entre a prática e a teoria na condução de audiências. Esse foi o principal objetivo do curso para conciliadores dos juizados especiais, oferecido pela Academia Judicial e que teve uma grande adesão do público. Desde 2001, por meio do Conselho Gestor, a Justiça de Santa Catarina oferta cursos de conciliadores, direcionados a servidores do Poder Judiciário e voluntários que atuam na área, como os acadêmicos de direito. Esse curso ele vem uma atuação do meu trabalho e do meu estudo no doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre conciliação e mediação. E eu acredito que esse curso ele vai aliar, então, a parte teórica e também a parte prática e de eu entender o que o tribunal está proporcionando de formação para os seus conciliadores. Foi muito interessante porque foi possível fazer lembrar algumas coisas que já haviam sido ensinadas em outras oportunidades, mas que com o tempo a gente acaba esquecendo a prática do dia a dia e para mim serviu como uma reciclagem mesmo. Realizada pela Academia Judicial, a 4ª edição do curso de conciliadores dos juizados especiais atraiu interessados em receber orientações, a fim de aperfeiçoar as atividades principalmente relacionadas à conduta em audiências. Esse curso é muito importante, até mesmo para a gente saber como abordar as pessoas, como conversar. Então, realmente foi bem interessante. A gente trabalhou com os alunos, com o pessoal que está participando, algumas técnicas de conciliação. Dentro do que o CNJ nos requer, né, que quem vai fazer a conciliação, quem vai trabalhar com o direito, né, das pessoas na sala de mediação, esteja preparada, né, esteja preparada, que ela tenha a formação necessária para poder fazer isso. Então, durante esses 2 dias, a gente trabalhou essas questões, né, técnicas, formas de agir na sala de audiência, a legislação aplicada ao caso, a cada necessidade, né, de atuação na parte civil, na parte criminal, na parte da família. Com o curso do juizado para o juizado especial, eu vou poder aprender uma outra forma de abordar as partes, mais específica, com os objetivos do juizado especial. Quem já atua como conciliador nos juizados especiais há algum tempo, acredita que essa função tem um papel fundamental no judiciário, por facilitar o acesso da população à justiça e tornar o processo mais célere e com menos custos. Que a gente está aqui também para tentar resolver o problema das partes, né? Então, eu acho que o juiz tem um grande papel no processo com relação a isso e eu acho que o conciliador ele ajuda o juiz nesse processo, né? Então, o que a gente puder fazer para que as duas partes saiam daqui satisfeitas, a gente já vai estar fazendo o nosso papel da forma correta, né? Acho que a nossa cultura não está preparada muito para essa abertura que está acontecendo, mas é um começo. E eu vejo que o pessoal aqui está trabalhando muito bem, né? Fazendo esse trabalho de tentar realmente conciliar e fazer com que o processo não se alargue tanto. As duas partes têm que ceder. Então, não necessariamente, se eu tiver razão, eu não vou poder... Eu tenho que, talvez mesmo tendo razão, ceder um pouco a minha razão para poder sair a conciliação. A alma do juizado especial é a conciliação. Assim previu o Constituinte, assim previu o legislador. Nós realizamos em 2015, de janeiro a dezembro de 2015, 127.911 audiências. Mas o número, isso é positivo, mas o número de acordo foi negativo ainda. Nós tivemos poucos processos se nós compararmos com o número de audiência. Mas nós temos, por outro lado, um dado positivo dos juizados especiais, é que nós julgamos, os juízes julgaram mais processos do que entraram.
Nós recebemos uma quantidade de processos de 133 mil processos e foram 14.300 acordos e sem acordos 119.065 processos. Então, significa que os juízes dos juizados especiais estão atuando muito, mas ainda falta essa cultura da conciliação, talvez entre os próprios magistrados e os próprios advogados, que também têm que se familiarizar com uma cultura da conciliação, porque nós aprendemos na faculdade a litigar e não a fazer acordo. Felizmente, as próprias universidades hoje estão abrindo os olhos para essa questão e estão se preocupando em passar para os acadêmicos a cultura da conciliação. O papel dos assistentes sociais no judiciário vem se expandindo ao longo dos anos e hoje esse serviço já é bastante consolidado em todo o estado. Por isso, esses profissionais vêm se especializando cada vez mais para oferecer à população catarinense uma melhor prestação jurisdicional. Dar assistência para crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Parece ser um trabalho desafiador. O papel desses profissionais é auxiliar na resolução dos problemas de família, como adoção e violência. Elas atuam em situações de risco, disputa de guarda e visitação, garantindo os direitos dos familiares e envolvidos. Os assistentes sociais são peças fundamentais para estabelecer um equilíbrio no futuro dos processos do judiciário. Que os conflitos estão cada vez mais acirrados, né? A gente percebe isso e é muito difícil, né, por isso, da gente conseguir, né, que as pessoas possam viver de uma forma melhor, né, de entender, né, essas questões de família, da parentalidade, nas questões de divórcio, né, e tudo, de separação, onde os filhos são os que mais são prejudicados. O serviço social entrou no judiciário em 1972 para suprir a necessidade da Vara da Infância e Juventude. Mais tarde, foram criados cargos na Vara da Família, Vara da Violência Doméstica e Vara Criminal. Para conhecer novas técnicas e inovar as formas de atuação, os profissionais têm buscado cursos e palestras nessa área. São definidos temas para aprimoramento da nossa atuação profissional, porque a sociedade ela também muda, outras demandas surgem em função dessas situações e nos exigem que a gente tenha esse aprimoramento profissional constante. Em busca de aprimoramento e conhecimento, o grupo de estudo das assistentes sociais da Grande Florianópolis convidou o psicólogo Paulo Pimon para uma vivência sobre constelações familiares. Uma forma de olhar para aquilo que atua por trás do pano, digamos assim, de um conflito e trazer à luz a solução para aquilo. Né? Qual é o caminho de solução para aquilo? E a constelação familiar acontece de uma forma bem simples e rápida disso se mostrar. E normalmente as pessoas saem com uma sensação de solução mesmo, de paz ou de uma tranquilidade de saber qual é o caminho. E às vezes esse caminho não é a continuação daquele processo, às vezes não é uma solução jurídica, né? Mas pode se chegar a um acordo, a uma conciliação antes. Essa técnica é nova e já está sendo difundida no judiciário brasileiro. Ela assessora os juízes e facilita antecipar a resolução dos casos. Traz uma outra possibilidade de olhar para essas famílias, mais antropológica, mais filosófica, não, sem tanta imposição e com mais possibilidades de intervenção e de humanização mesmo desse atendimento. A gente tem essa ânsia desse conhecimento novo, né, que para nós vai possibilitar muito, e não só para nós, para o nosso trabalho, mas para o trabalho com os nossos jurisdicionados. E a seguir, no próximo bloco, a conversa é com o juiz Rafael Espíndola Bernat, que lançou um livro recentemente sobre jurisdição constitucional e veio conversar conosco no quadro Entrevista. Não saia daí, é rapidinho, voltamos já. O nosso convidado de hoje no quadro Entrevista é o juiz Rafael Espíndola Bernat,
que veio conversar conosco a respeito do livro que recentemente lançou, chamado Jurisdição Constitucional, uma leitura a partir da hermenêutica filosófica. Doutor Rafael, como surgiu a ideia de escrever o livro e quais aspectos ele aborda? Essa ideia surgiu, foi um resultado, de uma pesquisa que eu fiz junto à Academia Judicial, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ela surgiu de uma inquietude, de algumas leituras que eu havia feito, e mais de uma constatação, de uma busca que eu penso que seja de todos, que atuam com o Poder Judiciário, que é trazer um norte, um pouco, buscar essa previsibilidade nas decisões judiciais. Para tanto, busquei pesquisar lá junto à Constituição, vi como norte a Constituição para esse início, porque a Constituição rege toda a nossa vida em sociedade, então é lá que eu tenho que ver as leis, como interpretar a Constituição. E nesse estudo foi interessante que eu pude perceber como o que hoje se entende por essa Constituição, como hoje se aplica a Constituição, como houve essa evolução para entendermos a Constituição hoje como ela é, como uma norma, que ela pode ser aplicada diretamente, que a gente não precisa de ter uma lei para poder regulamentar a Constituição, que a gente pode aplicá-la diretamente. E, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, essa Constituição ela ganha uma nova concepção, essa concepção normativa. Então, se temos algo novo, eu precisava também buscar as bases para essa aplicação desse novo, olhar esse novo com os olhos do novo. Uma questão que o senhor levanta é a judicialização na política. Na prática, o que significa? No Brasil, ganha áreas quase que dramáticos da quantidade de processos que nós temos, de tudo desembocar no judiciário, todas as discussões da sociedade. E isso vem do que hoje se entende pela Constituição. Por quê? Se antigamente nós tínhamos uma sociedade regida por leis, e quem fazia leis era o legislativo, o aplicador da lei não tinha nenhuma liberdade de interpretação, ele apenas aplicava essa lei. Se depois nós passamos para um Estado social, onde o Poder Executivo tinha que dar saúde, educação, com a proeminência do Poder Executivo, hoje, tendo a Constituição, esse caráter normativo, esse caráter que vincula, que todos devem seguir, e sendo o Poder Judiciário o guardião dessa Constituição, o Poder Judiciário hoje ganha essa proeminência, ganha esse papel de protagonista das discussões na sociedade. E no Brasil, como eu havia dito, ganha áreas de dramaticidade. Por quê? Porque, diferentemente dos países do primeiro mundo, nós não construímos uma base de um estado de bem-estar social como nos países da Europa e Estados Unidos. E veio uma Constituição nova, com essa concepção nova, cheia de direitos, a partir de 1988, e a partir dali, mas sem criar essas bases. E a partir de então, nós temos uma Constituição que ela é aplicada. Então, o que a população viu? Bom, eu tenho direito à saúde, tenho direito à educação, e devido aos problemas dos outros poderes também, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, de não fazer frente a dar todos esses direitos à população, e sendo eles, no entendimento da população, exigíveis, foram ao Judiciário buscar, já que os outros poderes não me dão esses direitos, e eu tenho esses direitos, e o Judiciário tem que aplicar a Constituição, então eu vou ao Judiciário. E aí nós temos esse fenômeno da judicialização da política. E com a Constituição, a legislação passou a se basear mais nos direitos humanos. Com certeza. E esse é o grande paradigma, Porque a partir daí, o Poder Judiciário tem que se perguntar como é que nós vamos atuar diante dessa judicialização. E muitas vezes, e isso eu trago no livro também, não podemos confundir essa judicialização, que é algo, como eu expliquei, algo contingencial, algo que ocorre em todas as sociedades, algumas mais, algumas menos, mas não podemos confundir com aquilo que é o ativismo judicial. Que há muitas críticas em relação ao ativismo judicial, que seria uma substituição simples dos outros poderes por parte do Poder Judiciário. Nós temos que analisar bem qual o papel do juiz para não ter uma invasão em relação aos outros poderes.
E isso eu faço essa diferenciação no livro também do que é essa judicialização da política e o ativismo judicial, que há diferenças. Como se dá, então, a aplicação da lei e da Constituição a partir dessa base filosófica que o senhor aborda? Como a Constituição tem uma nova concepção hoje, né, como nós temos uma nova forma de ver o direito, uma nova forma de aplicação dessa Constituição, eu fui buscar, né, as bases filosóficas nas quais estavam ancorados o velho aqui, que seria o positivismo jurídico, né, que hoje toda a doutrina constitucionalista fala, e da filosofia do direito também, que busca-se essa superação do positivismo jurídico, né, pelo pós-positivismo, né, o constitucionalismo. Eu precisava entender como se aplicava a lei lá no velho para não repetir essa aplicação com o novo, com essa nova concepção da Constituição. Como falei, temos que olhar o novo com os olhos do novo. E aí que entra a parte da hermenêutica filosófica e essa parte no qual há uma superação dos paradigmas do positivismo jurídico, que é a filosofia da consciência, pela hermenêutica filosófica, principalmente através da linguagem, o giro linguístico, né, onde a linguagem passa a ser uma condição de possibilidade para a interpretação, e não as palavras, né, a linguagem não está à disposição daquele que interpreta. Então, houve uma mudança paradigmática também para que eu pudesse criar, ou nessa pesquisa, expor uma nova forma de aplicação do direito com base nessa nova filosofia. O senhor também levanta a questão do juiz no Brasil julgar pela consciência. Isso não seria parcialidade por parte do julgador? É o momento, né, de todos pensarem uma nova forma de aplicar o direito. Não podemos, né, aplicar como destaquei, né, aplicar uma nova concepção da Constituição, com normatividade, com aplicabilidade direta e com algo que estava calcado no velho, no positivismo jurídico. Precisa efetivamente haver uma mudança. Precisamos aplicar a Constituição com os olhos do novo. Sobre o papel da Constituição no curso da história do direito, como isso foi se evoluindo e qual a avaliação que o senhor faz dessa evolução? Antigamente, a Constituição não tinha essa aplicabilidade, ela não era entendida como uma lei. O juiz não poderia pegar um artigo da Constituição e aplicá-lo diretamente. Ele precisava que o legislador fosse lá, né, os deputados, os senadores fossem lá, criassem uma lei para assim poder aplicar o que dizia a Constituição. Então era uma carta política, uma carta de intenções. Hoje é entendido, e principalmente porque com a Segunda Guerra, com o trauma da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos antes esse paradigma do positivismo jurídico e que não conseguiu conter as barbáries que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o direito teve que se repensar, porque ele fracassou da forma como ele era entendido. Por isso que se deu essa força normativa da Constituição, né? Aquilo que fala autores como Conrad Hesse, Luigi Ferraioli, deram essa nova concepção da Constituição. Eu tenho que aplicar a Constituição diretamente, porque lá estão os conceitos, né, de vida boa em sociedade. A nossa Constituição é tida como uma Constituição democrática, aquela que após, né, um período do regime militar histórico, a Constituição que vem após esse regime é uma Constituição tida como democrática, sim. Penso que há reformas, né, nessa Constituição que foram feitas, mas penso o seguinte, que ela não esteja defasada. Por quê? Hoje muito se fala em reformas, né, constitucionais, em uma nova Constituinte, mas a questão que fica é, será que esgotamos tudo o que essa Constituição nos traz? Será que demos todos os direitos que ela tem? Será que cumprimos elas na sua integralidade? E aí não seria mais necessário? Precisamos de algo novo? Penso que não. Em relação à superação da base filosófica do positivismo jurídico pela hermenêutica filosófica, o que o senhor tem a nos falar a respeito? Em relação a essa superação, o que eu trago, né, ao final do livro, como em conclusão, é trazer, a partir desse novo paradigma para a decisão, algum norte ou alguma forma, dessa nova forma de aplicar o direito, né, com base na hermenêutica filosófica. Por quê? Penso, né, que
os juízes, tendo essa responsabilidade política, né, eles precisam efetivamente separar o que é uma decisão judicial e o que é suas opiniões pessoais, né, seus preconceitos, suas pré-compreensões, quando da decisão judicial. E isso é um exercício diário para o juiz, né, tentar separar aquilo que traz as leis, aquilo que traz a Constituição, daquilo que muitas vezes são concepções morais, são concepções, né, opiniões do próprio julgador. Então, através, né, da linguagem e através dessa nova técnica de aplicação das normas, foi que efetivamente eu trouxe algumas formas nas quais o juiz, oportunidades nas quais o juiz pode deixar de aplicar uma lei, né? Em regra, o juiz deve aplicar a lei. E por que a jurisdição constitucional? Porque muitas das vezes o juiz vai deixar de aplicar a lei fazendo jurisdição constitucional, fazendo aquele controle de constitucionalidade, né? E isso é muito importante. Temos que prezar, né, por esse controle de constitucionalidade, fazendo prevalecer a Constituição em relação a leis que, porventura, venham a ser contrárias, né, a essa Constituição. Do ponto de vista da democracia e do humanismo, isso vai ao encontro da Constituição. Como a Constituição, né, traz esse ideal de vida boa, né, baseado no humanismo, porque elas foram construídas, né, após a Segunda Guerra Mundial e esses traumas, ao aplicar essa Constituição, o aplicador de direito vai ver que estará, sim, tendo essa visão humanista, né, essa visão de vida boa, uma Constituição rica em princípios. Então, eu penso que efetivamente, fazendo prevalecer o que traz a Constituição, teremos, sim, melhores aplicadores de direitos e mais humanos. O nosso legislador, né, hoje temos o que se diz de uma inflação legislativa, né, de tudo, muitas leis, né, todos dizem que temos muitas leis. Muitas vezes essas leis não são feitas, né, de acordo com a própria Constituição. Então, cabe, né, ao julgador deixar de aplicá-las quando em confronto com a Constituição, né? E por isso, né, que eu faço essa ode, esse apelo ao exercício da jurisdição constitucional. Ver se efetivamente o que foi feito pelo legislador está de acordo com a Constituição. Diante disso, o que a população catarinense pode esperar do juiz catarinense e também do futuro da justiça? Esse é um ponto importante, né, que a população saiba que muitas vezes, né, o papel do juiz, como nós não fomos escolhidos pelo povo, nós não temos a nossa legitimidade pelo voto, mas sim pelo que traz a Constituição, porque nós somos o guardião dessa Constituição, né? E por isso hoje muito se debate, né, sobre o Poder Judiciário, porque é ele que tem que guardar a Constituição. Muitas vezes, né, nós temos aquilo que se chama de um papel contra-majoritário. Nós temos que ir contra as maiorias para preservar aquilo que está na Constituição, pois a população em determinado momento pode ser a favor, por exemplo, da pena de morte, né, mas cabe ao juiz, analisando a Constituição, onde há essa proibição, ir contra a maioria, né? Penso que esse é o grande papel do juiz hoje em dia. Muitas vezes, né, ficará mal visto perante as maiorias, perante a população, mas precisa de informação, né, a população precisa se informar que o juiz tem que estar atento ao que traz a Constituição, mesmo que seja contra as maiorias. Eu acho que é inegável a todos, que se olharmos a Constituição, né, vamos ver lá que nós temos vários direitos, vemos a organização de uma sociedade que hoje nós ainda não as temos, e se efetivamente nós aplicarmos tudo que está nessa Constituição, com certeza nós vamos construir uma sociedade mais justa, né, uma sociedade mais igualitária e mais fraterna. E o Justiça Legal fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e esperamos você na próxima semana. Até lá!